Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. E hoje, pessoal, estaremos estudando um pouquinho de potenciação ou exponenciação. Potenciação ou exponenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. A estrutura dela é a seguinte: A elevado a n, essa é a estrutura de uma potenciação ou uma exponenciação, ok? Onde esse A ele vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Por exemplo, A vezes A vezes A, isso aqui depende do total de quanto for o valor de n. Se n for igual a 4, nós vamos multiplicar A por ele mesmo 4 vezes. Ficou um pouco confuso? Vamos ver outro exemplo. Usa-se exponenciação quando existe a multiplicação de fatores iguais repetidas vezes. Como, por exemplo, na expressão 2 vezes 2, vou colocar o pontinho para não confundir. 2 vezes 2 vezes 2. Observe que temos, o número 2 multiplicando-se por ele mesmo. Quantas vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 2 multiplica-se por ele mesmo 4 vezes. Então, como reescrever isso em forma de potenciação ou exponenciação? Você vai reescrever o próprio 2 e ele se repetiu, ele se multiplicou quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Você vai colocar o expoente 4, ok? Então, dessa forma, nós conseguimos entender melhor o que caracteriza uma potenciação, ou seja, uma exponenciação. Bom, como exemplo de potenciação, temos a seguinte potência: 5 elevado ao quadrado, ok? Então, 5 elevado ao quadrado, nós temos 5 como sendo a base, ok? 5 vem ser a base e 2 é o expoente, ok? 2 é o expoente. Então, como resolver essa potência? 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 5 multiplicado por ele mesmo n vezes, ou seja, a quantidade que o expoente indicar. Ok? Então, 5 vezes 5, repetido duas vezes. 1, 2, está semelhante ao expoente, então é apenas isso. 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. 25 é o quê? 25 é a potência, ou seja, o resultado da minha potenciação, beleza? Outro exemplo de potenciação que podemos ver, é 3 elevado ao cubo, ok? Podemos ler de outra forma também, pessoal, como aqui no nosso primeiro exemplo. 2 elevado ao quadrado, podemos ler, ou 5 elevado ao quadrado, podemos ler 5 elevado à segunda potência, beleza? Aqui, 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3, 3 elevado à terceira potência, beleza? Então, como resolver essa potenciação? Nós vamos multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente indicar. 3 elevado à terceira potência é igual a 3 que multiplica ele mesmo 3 vezes, não é não? Temos expoente 3, a base se repete 3 vezes, multiplicando entre si, beleza? Então, temos 3 vezes 3 vezes 3. E isso aqui será igual a quanto? Vamos ver? 3 que multiplica 3 é igual a 9. 9 que multiplica 3 é igual a 27, ok? 27. Finalizando assim, mais um exemplo de potenciação. Acho que dá para pegar bacana o conteúdo
ficar craque, beleza? Pessoal, a partir desses exemplos, nós iremos conhecer algumas propriedades da potenciação, ou seja, propriedades da exponenciação. Note que esses exemplos eles são diferentes, assim, características de sinais, né, e algarismos, ok? Primeiro exemplo, 5 elevado a 0. Então, a primeira propriedade que vamos estudar é que todo número elevado ao expoente 0 será igual a 1. Se for 25.000 elevado a 0, ele é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. 8 elevado a 1. Então, todo número elevado a expoente 1 é igual ao valor da base. No exemplo aqui, 8 elevado a 1 será igual a 8, ok? Por quê? Seria 8 repetindo quantas vezes? Apenas uma vez. Então, não há necessidade de fazer uma multiplicação por ele mesmo mais de uma vez, já que o expoente é 1, ok? Se fosse que 25 elevado a 1, seria 25 também, ok? Então, sempre o valor será o mesmo valor da base, ok? Agora, temos aqui menos 3 elevado à terceira potência, ou seja, menos 3 elevado ao cubo. Aqui temos uma potência de base negativa e expoente ímpar. Sempre que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo, ok? A base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Por que isso? Vamos ver? Então, para resolver a potenciação, nós vamos multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente indicar, né, não? Então, vamos repetir aqui a base. Menos 3, não pode esquecer esse sinal, tá? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, nós vamos repetir menos 3 aqui, ó, 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ok? Então, por que toda potência de base negativa e expoente ímpar terá um resultado negativo? Será sempre negativo. Porque ao efetuar esse jogo de sinal, ó, menos multiplicado por menos é igual a quanto? A mais, ok? Agora eu tenho aqui do resultado mais multiplicado por menos é menos, ok? Então é negativo. Joguinho de sinal, ok? Se você não conhece ainda o jogo de sinal, nós temos uma aula pronta em que nós falamos sobre esse conteúdo mais a fundo. É só você dar uma pesquisada aí na nossa playlist, beleza? Então fizemos o joguinho de sinal. Menos vezes menos mais vezes menos, menos. Agora iremos multiplicar os números, ou seja, o 3. 3 vezes 3 é 9, é não? E 9 vezes 3 é 27, ok? Então, o resultado será 27 negativo. Beleza? Então, só para relembrar, todo número de base, ou toda potência de base negativa e expoente ímpar, ok? O resultado sempre vai ser negativo. Agora temos aqui embaixo o oposto. Potência de base negativa e expoente par. Ou seja, temos aqui menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado à segunda potência. Quanto será isso aqui? Olha, pessoal, aqui já é o contrário. Toda potência de base negativa e expoente par, o resultado vai ser positivo, ok? Eu vou explicar por quê. Menos 2 elevado à segunda potência é a base, menos 2, multiplicada por ela mesma, 2 vezes. Não é não? A quantidade de vezes que o expoente indicar. Se o expoente que fosse 4 também é um expoente par, o resultado também seria positivo. Beleza?
Então, aqui no caso é menos 2 elevado ao quadrado, teremos menos 2 vezes menos 2. Fazendo o joguinho de sinal, menos vezes menos, menos vezes menos, né não? Vai ser mais, ó, positivo. E 2 vezes 2 é igual a 4. É igual a 4, ok? Então, esse aqui é o resultado da nossa potenciação. Então, se fosse o expoente 4, o resultado também seria positivo. Se fosse o expoente 6, também seria positivo. Toda potência de base negativa e expoente par, o resultado será positivo. Porque você vai multiplicar os sinais, ó, será multiplicado por um número par, então sempre vai dar positivo. Se for ímpar, sempre vai dar negativo. Beleza? Então fica essa dica aí para você não se perder. Agora aqui temos uma potência de expoente negativo. Como resolver isso aqui? Bom, gente, para resolver isso aqui, é necessário transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Ou seja, 4 negativo terá que ficar como 4 positivo. Para isso, é necessário inverter a base, ok? Essa base 2, como já vimos na aula de números inteiros, ou números racionais, perdão, todo número inteiro pode ser reescrito em formato de fração. Por exemplo, esse 2 aqui pode ser escrito como 2 sobre 1, ok? 2 sobre 1. Se você dividir 2 por 1, vai ser o próprio 2. Então, não vai alterar o valor real, ok? Então, para transformar esse expoente aqui em um expoente positivo, nós vamos trocar esses dois caras aqui de lugar, ok? O 1 vem para cima, e o 2 vem para baixo, ficando assim, ó, 1 meio, ó, 1 meio elevado à quarta potência, 1 sobre 2 elevado à quarta potência, beleza? Então, toda vez que você tiver uma potência com a base, seja qualquer o valor, e o expoente negativo, você vai inverter a base e o expoente vai ficar positivo, ok? Então, são essas as 1, 2, 3, 4, 5, as 5 propriedades da potenciação que iremos aprender, no caso que nós estudamos, nessa videoaula de hoje. Beleza, pessoal? Então, vendo só mais esses dois exemplos, esse aqui, como no caso foi o último exemplo que estudamos, que nós deixamos pela metade. Então, potência com expoente negativo, vimos que nós vamos inverter a base, né? Inverter a base e o expoente vai ficar positivo, ok? Então, dessa forma, nós transformamos o expoente em um número positivo. Mas agora precisa-se o quê? Resolver a potenciação. Ó, a potenciação de fração, o expoente estará, né, ligado ao numerador e ao denominador. Então, tanto o numerador quanto o denominador ficará elevado ao expoente da potência. Por exemplo, 1 meio elevado à quarta potência vai ficar da seguinte forma, ó. 1 sobre, tirar aqui do parênteses, vai ficar da seguinte forma, 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, ok? Isso aqui será igual a quanto? 1 elevado à quarta potência vai ser igual a 1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Sobre 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a ele, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Olha só. 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Agora sim nós vamos fazer a multiplicação, que isso vai ser igual a quanto? Ó,
1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, a multiplicação de 1 por ele mesmo, milhares de vezes que for, será sempre 1. Ok? 1 sobre quanto? Vamos ver. 2. Agora vamos multiplicar aqui o nosso denominador. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, vamos escrever aqui 16. Então, o resultado da nossa potência 2, da nossa potenciação 2 elevado a 4, será igual a 1/16, ou 1 sobre 16. Então, seguindo adiante com o nosso último exemplo, dessa parte, temos 2/3 elevado à terceira potência. Então, como fizemos bem aqui, ó, como fizemos aqui, ou bem aqui nessa parte, né? Então, uma potência de fração, tanto o numerador quanto o denominador, será elevado ao expoente indicado aqui na nossa potenciação. Então, vai ficar da seguinte maneira: 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo, ok? Então, repeti a base 2/3, elevei o numerador ao expoente e o denominador também ao expoente comum. Opa, aqui é 3, beleza? Ao mesmo expoente, ficando assim da seguinte maneira. Isso aqui será igual a 2 elevado ao cubo. Ó, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Vamos repetir a base 2, multiplicando-se por ela mesma, né? A quantidade de vezes que o expoente indicar. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3. Expoente 3. Agora faço a mesma coisa com o nosso denominador. 3 elevado ao cubo é 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Perfeito. Agora temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3. E quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar igual a 8 sobre quanto? Vamos conferir. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, o resultado, né, dessa nossa fração é 8/27 dessa nossa potenciação de fração, né? Potenciação de fração. Então, 8/27 é o que? A nossa potência, ou seja, o resultado da nossa potenciação. Beleza, galerinha? Para finalizar a nossa aula, vamos ver esse último exemplo. Sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é igual a 78.125, então a questão está me afirmando que 5 elevado à sétima potência é igual a 78.125. Então, sabendo disso, qual o resultado de 5 elevado à oitava potência? Então, note que aqui está me dizendo que 5 elevado à sétima é igual a isto. E quer saber quanto é 5 elevado à oitava potência. Então, vamos ver. Vamos pegar 5 e multiplicar por ele mesmo 8 vezes. Então, para não perder tempo multiplicando, nós vamos aproveitar esse resultado aqui que é importante, ok? Então, 5, vamos repetir 5 8 vezes, que é a quantidade do expoente. Beleza? Vou fazer aqui até maiorzinho. 5 vezes 5 vezes 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ok? Vamos raciocinar aqui. Quanto que é isso aqui? Observe que a questão diz que 5 elevado à sétima potência é igual a isto aqui. Então, nós vamos conferir até o 5 que está aqui na sétima casa. Ó, eu vou até fazer aqui um pequeno quadriculado. Vamos fazer aqui para a gente dividir. Ó, tirar os pontos. As barras serão indicando a multiplicação. Beleza? Então, temos aqui 8 vezes o número 5. Isso aqui, pessoal, isso aqui é igual a 8, a 5 elevado à oitava potência. Então, nós temos o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro, o quarto quadro, o quinto quadro, o sexto quadro, o sétimo quadro e o oitavo quadro. Então, observe que até aqui, ó, até lá, aqui no sétima casa, é a mesma coisa que 5 elevado à sétima potência, beleza? Então, eu sei que até aqui, ó, daqui até aqui, é igual a 78.125. Concordam comigo? Então, daqui até aqui é a mesma coisa que 5 elevado à sétima potência. E a questão já me diz que é igual a 78.125. Ok? Então, para chegar até 5 elevado a 8, falta eu multiplicar o resultado disso tudo por 5. Então, você vai pegar o 5 que está faltando, vai colocar aqui embaixo e vai fazer uma multiplicação simples. Ok? Fazendo isto, você vai obter o resultado da questão, ok? Então, viu como é fácil? É só ter uma questão de raciocínio lógico. Agora, vamos fazer a multiplicação. 5 multiplicado por 5 é 25, coloco o 5. Vai o 2. 5 multiplicado por 2 é 10, com o 2 que subiu, fica 12. Então, eu coloco aqui o 2 e subo 1 aqui para o próximo número, ok? 5 multiplicado por 1 é 5, mais 1 que subiu, 6, ok? Agora sim eu tenho 5 multiplicado por 8, que é igual a 40, eu coloco aqui o 0 e elevo 4, ok? 5 multiplicado por 7 é igual a 35, mais 4 que subiu, 39, não tem mais nenhum número, eu coloco o 39 todinho aqui na frente. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma multiplicação, ok? Então, encontrei o valor. Vamos conferir que número é esse. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Unidade, dezena, centena, pontinho. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, aqui eu tenho um número que representa uma centena de milhar. Se representa uma centena de milhar, eu vou começar lendo como 390.625. Existe alguma opção dentre essas que corresponde àquela? Ó, a letra B. Então, a letra B é a resposta da nossa questão. Se 5 elevado à sétima potência é igual a 78.125, obviamente que 5 elevado à oitava potência vai ser igual a 390.625, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre potenciação. Conhecemos suas propriedades, sua estrutura e como resolver alguns determinados casos específicos, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nossas aulas. Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.